Já vou começar esse vídeo avisando que talvez seja exatamente esse ponto que eu vou discutir hoje aqui com vocês que está faltando para a sua vida destravar e começar a se desenvolver. Meu Deus, quem é você? Eu sou a Mari do Carinhosamente e eu trabalho com desenvolvimento para mulheres que querem melhorar as suas relações e a sua carreira através de uma ferramenta chamada Eneagrama, que fala sobre a nossa personalidade. Mas antes de a gente ser uma personalidade, nós somos pessoas que têm pensamentos dualistas e não dualistas. Como assim, Mari? O que significa isso? Não sei se você já parou para pensar, mas a maioria das nossas escolhas, da nossa vida, da forma como a gente vê o mundo, causa uma dualidade. O que significa uma pessoa que tem um pensamento dualista? Pensamento dualista é o seguinte: preto, branco, certo, errado, bom, ruim, alto e baixo. Bom, quando a gente direciona a nossa vida através de um pensamento dualista, ele sempre vai colocar o ou no meio das duas possibilidades. Ou é esse, ou é aquele. E talvez você não entende por que várias situações na sua vida começam a travar e se atrapalhar, a causar confusão mental e até uma certa ansiedade e insegurança na hora de decidir alguma coisa. É justamente por conta desse pensamento dualista. Eu vou explicar para você como é esse pensamento dualista, como é um pensamento não dualista e o que você deve fazer para virar essa chave e começar a decidir as coisas com mais clareza e mais tranquilidade. O que é o pensamento dualista eu já expliquei. É quando a gente pensa ou isso ou aquilo. Você pode perceber que o pensamento dualista ele é dividido. Ele não permite que as duas opções estejam no mesmo espaço, na mesma possibilidade, na mesma situação. O pensamento não dualista é quando a gente começa a entender e perceber que, de fato, entre esse ou aquele existe um caminho. Entre o preto e o branco existe uma zona cinza, que é a zona onde a transformação acontece. E talvez seja estranho, né, a gente pensar nesse pensamento não dualista, mas é só você se fazer a seguinte pergunta, ou pergunta para mim: Mari, tu é uma pessoa alta ou baixa? E aí eu vou te perguntar o seguinte: em relação a quê? Em relação a quem? Se eu me comparar ao meu marido, por exemplo, eu com certeza sou uma pessoa baixa. Se eu me comparar a crianças, a pessoas menores que eu, obviamente, eu vou ser uma pessoa alta. E aí, o pensamento não dualista, ele troca o ou pelo e. Ou seja, eu, Mari, posso ser uma mulher alta e uma mulher baixa. Porque quando a gente não pensa de uma forma dualista, as coisas começam a se integrar. E nós conseguimos perceber a mesma situação por diferentes pontos de vista. E, gente, parece bobo, mas quando a gente tem um pensamento não dualista, a nossa vida começa a se expandir. Quando a gente está na dualidade da vida, as coisas são muito 880. E aí, às vezes você deve estar pensando nesse momento: não, Mari, então eu entendi. Se eu quero expandir a minha vida, expandir a minha mente, transformar quem eu sou, então eu vou ignorar o pensamento dualista. Não é assim que funciona. Ter uma dualidade de pensamento começa lá na nossa infância. E é uma fase muito importante da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente precisa de uma estrutura de dualidades. Você pode perceber, né, que toda criança tem aquela fase de entender o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porque o pensamento dualista, ele começa a criar limites, estruturas, para que a criança observe de fato o que é certo e o que é errado e ao longo da sua vida comece a tomar as decisões por si mesma. Quando a gente é criança, a gente ainda não consegue sintetizar essas informações para decidir de acordo com quem a gente é. Por isso a gente precisa de uma forma dualista de pensar.
E aí é engraçado, não sei se você convive com crianças, tem filhos, enfim. Quando a gente está dirigindo e tem uma criança no carro, ela fica atenta aos semáforos, sabe? As sinaleiras. E ela fica, ó, pai, mãe, você está dirigindo no verde. O verde pode. Não, mãe, tem que frear. Ó, presta atenção. Por quê? A criança está afirmando para ela e para as pessoas ao redor que ela já está entendendo que o mundo funciona de uma certa forma, de uma certa estrutura. E aí ela precisa, obviamente, trazer essas estruturas de pensamento daquilo que ela está se colocando no mundo para que as pessoas aprovem. Olha, aquela criança já aprendeu o que é certo e o que é errado. Porque a criança precisa estabelecer esses limites. Quem sou eu? Quem é você? Qual a nossa relação? Quem é você em relação a mim? Quem eu sou em relação ao mundo? Existe o bom e o ruim? Então, eu sou uma criança boa ou eu sou uma criança ruim? E todas essas referências vão sendo criadas de uma forma positiva na cabeça da criança. Só que acontece uma coisa, gente, que à medida que a gente vai amadurecendo, esse 8 ou 80, essa dualidade, esse bom ou ruim, precisa tomar uma nova forma. Precisa começar a dar o espaço para a criação de possibilidades. Quando a gente é criança, como eu falei antes, a gente não consegue entender. Estamos construindo ainda os limites. E não temos autonomia suficiente para criar esse espaço de possibilidades. A zona onde a transformação acontece. A zona onde a gente começa a trocar o ou pelo e. Não é esse ou aquele. É esse e aquele no mesmo espaço. Só que isso só acontece na nossa vida adulta. E talvez você também esteja se perguntando, tá, Mari, então, como que eu sei se eu tô vivendo uma vida de uma forma dualista? Se eu tô sendo 880, se eu tô pensando esse ou aquele, ao invés de integrar as coisas. E assim como a nossa estrutura dualista surge lá na nossa infância, falando agora dos tipos do Eneagrama, cada tipo do Eneagrama cria a sua personalidade a partir de um medo fundamental. E é sobre esse medo que é construído esse pensamento dualista. Vou dar um exemplo aqui do tipo 1. Qual é o medo fundamental da pessoa que é da personalidade tipo 1 do Eneagrama? Ele tem um medo de não ser bom, de não ser uma pessoa correta, de não ser uma pessoa justa, de não ser uma pessoa que faz as coisas da melhor forma possível. E aí, nós temos um pensamento dualista quando nós estamos vivendo e acessando esse medo fundamental do nosso tipo do Eneagrama. Quando nós acessamos esse medo, nós somos puxados para esse pensamento dualista. Por quê? Primeiro, porque é mais fácil. Quando a gente é criança, nós não decidimos por nós mesmas. Já aquela estrutura dualista do esse ou aquele, certo ou errado, pode ou não pode, é ou não é, já foi formada, já foi criada. Então, quando nós na vida adulta acessamos esse medo interior do nosso perfil, da nossa personalidade, a gente é automaticamente puxado para essa visão dualista e infantil. Por quê? Porque é uma zona segura. É uma zona em que eu não tenho que fazer por mim mesmo a balança e criar o meu caminho. Então, de imediato, a primeira coisa que nos acontece é ser puxados, quando a gente acessa o nosso medo, para um pensamento dualista. E aí, até aqui tudo bem. Tá, Mari, não tem problema então eu ser puxado para esse pensamento dualista, mas o que acontece? Por que no começo do vídeo tu falou que isso atrapalha o nosso crescimento? Vamos lá. Quando nós temos um pensamento dualista, lembra que eu falei no começo? Não existe espaço para esse e aquele. Existe apenas o espaço para ou esse ou aquele. Quando eu acesso o meu medo e eu volto lá para esse pensamento dualista, o que acontece? Eu começo a não querer mais estar em contato com esse medo. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que você pensou alguma coisa ruim de alguém, você olhou alguém tendo sucesso e se sentiu incomodada, se sentiu desconfortável com aquele, poxa, fulana tá conseguindo, eu não tô conseguindo, ou às vezes você teve raiva, teve ira, enfim. De alguma forma você acessou uma parte que também faz parte de você, que também faz parte de mim.
A gente acessa, né, essa parte. E aí, o nosso ego identifica. E ele fala, meu Deus do céu, estou me tornando aquilo que eu mais temia. Olha como eu fui injusta. Olha como eu fui invejoso. Por quê? Porque no pensamento dualista, se você teve um pensamento de inveja, por exemplo, de egoísmo, de qualquer pensamento que a gente considere negativo, o nosso ego vai dizer o quê? Não pode ter esse pensamento. Porque no pensamento dualista não dá para ter um pensamento ruim e não ser uma pessoa ruim. No pensamento dualista se você teve esse, você não pode ter aquele. E aí o nosso ego se levanta e começa a se movimentar para abafar essa sensação vergonhosa que a gente está tendo. Porque no fundo, a gente sempre sabe qual é o nosso melhor, o que a gente pode fazer que nos transforma, que nos potencializa. A gente tem uma balança interna de justiça, todos os tipos têm isso. A gente sabe o que é bom e o que é ruim dentro de nós, a nossa melhor forma de fazer as coisas. Então, quando de alguma forma a gente acessa o nosso medo interno e é puxado para esse pensamento dualista, se em alguma situação a nossa balança está pendendo para um lado mais negativo, o nosso ego entra em ação. E como que ele entra em ação? Criando as estruturas para garantir e nos provar que nós não somos aquilo que a gente está pensando. E aí, trazendo agora, né, exemplos mais claros, o que acontece? Não, falando agora do tipo 1, por exemplo. Não, eu não sou essa pessoa, eu tive um pensamento julgador, né? Eu tive um pensamento ruim, mas sabe o que aconteceu? Isso é certo, isso é errado, isso não é. E a gente começa a criar estruturas para garantir, para provar para nós mesmos que nós não somos invejosos, nós não somos medrosos. Não, eu sou capaz de fazer isso aqui, não é inveja não. E a gente começa a trazer e criar estruturas em nós para provar que na balança do 880 a gente é melhor do que pior ou do que aquela situação que a gente está passando. E aí, obviamente, tudo que é dualista divide. Tudo que é dualista divide a nossa mente e acaba com a nossa potencialidade. O pensamento dualista, ele não permite nuances. Ele não permite que a gente acesse questões, sentimentos, atitudes e pensamentos ruins sem nos julgar. E aí, quando a gente entende que o pensamento que não é dualista coloca um E na situação, a coisa fica mais fácil. Tive um pensamento que não foi legal. Eu julguei aquela pessoa, eu tive às vezes inveja do sucesso dela, da beleza, qualquer coisa parecida. Mulher com mulher é uma coisa muito mais séria ainda, que às vezes as mulheres têm essa rixa um pouco maior, isso é péssimo. Poxa, eu olhei para aquela pessoa e não gostei. Mas esse sentimento, esse pensamento e essa minha atitude não me tornam uma pessoa ruim. Isso faz parte de mim, mas não é quem eu sou. E aí, no pensamento não dualista, eu consigo trocar o ou pelo e. E aí você vai perceber que você pode sim ter um pensamento ruim e ainda assim ser uma pessoa boa. Você pode ter sentimentos negativos, sentimento de inveja, de tristeza e ainda assim ser uma pessoa com esperança, com coragem, com capacidade de mudar, de transformar. E aí é onde a zona de transformação acontece. É como se fosse o espaço das possibilidades. É o espectro de crescimento. Ou seja, eu vejo isso, eu acesso isso que não é legal e por eu acessar isso e perceber, eu crio a possibilidade de transformação. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você se percebe acessando os seus medos e voltando para um pensamento dualista, eu quero te pedir para deixar um comentário aqui embaixo. Qual é o seu tipo? Qual é o seu medo? E o que você faz quando você acessa esse medo? Qual pensamento dualista tá te fazendo decidir entre esse ou aquele? Tá, ao invés de transformando quem você é para uma melhor possibilidade de desenvolver, de aprender com o seu erro, de saber que dentro de você tem sim o bom e o mal, tem o certo e o errado, tem várias nuances dentro da gente. Como que você está lidando com o seu lado dualista? Você já está conseguindo ser adulta o suficiente?
Por que eu falo isso, gente? Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Quando a gente cresce, a gente começa a amadurecer. Nós, entre 8 e 80, entendemos que existe o que eu preciso decidir, quem eu sou e como eu vou construir o meu caminho. É isso que faz toda a diferença. Quando a gente para de pensar, ou é esse ou é aquele, e integra as duas possibilidades, nós conseguimos enxergar o mundo por um terceiro ponto de vista, que é o nosso ponto de vista. O ponto de vista que me dá e que te dá segurança para tomar as nossas decisões. E aí, né, como eu falei antes ali, o nosso ego, quando ele está se levantando para provar que a gente dá conta, que a gente dá certo, que a gente tem valor, eu tenho que provar que eu tenho que ser notado, eu tenho que provar que eu quero ser amado, eu tenho que provar que eu tenho que ser aceito, eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser visto como fraco. Ele implode a nossa capacidade de transformar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e quero te pedir também para te compartilhar com outra pessoa que está pensando ou está precisando aí deixar de ter uma visão dualista da vida e começar a ter uma visão mais integrada para tomar melhores decisões. Te espero no próximo vídeo, deixe seu like aqui e se inscreve nesse canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Beijão, tchau, tchau!